Sobre essa prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por ter descumprido as obrigações que foram impostas por ocasião do benefício do livramento condicional, a gente pode ver que há uma aplicação contundente da legislação. Há uma aplicação coerente com aquilo que a legislação estipula. O que a gente poderia criticar é o seguinte: realmente parece que na plebe, né, digamos aqui no baixo, aqui no primeiro grau, a gente não vê uma aplicação tão contundente, com tanta ênfase. E não só em se tratando desses casos, por exemplo, do livramento condicional, do descumprimento das obrigações, mas a gente vê uma coisa muito comum: a utilização da tornozeleira eletrônica por pessoas que são colocadas em liberdade mediante aquele sistema de regime semiaberto ou com uma cautelar diversa da prisão, mas a pessoa está com a tornozeleira desligada ou a pessoa rompe a tornozeleira e a gente não vê o recolhimento muito rápido dessa pessoa ao cárcere. O que acontece? O que me parece? Na verdade, as cadeias Brasil afora estão muito lotadas. As cadeias estão realmente com um quantitativo de pessoal dentro delas muito significativo, muito grande. E há uma política de desencarceramento. Isso, inclusive, o próprio CNJ, durante os debates que são realizados a respeito do superencarceramento no Brasil, busca um desencarceramento. E aí nós tivemos esse caso do ex-deputado Daniel Silveira, que havia recebido o benefício da liberdade condicional agora, no dia 20 de dezembro. Essa notícia foi divulgada no Supremo Tribunal Federal, em que houve a publicação da decisão também. Eu estou mostrando na tela para você. Essa é a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que concedeu o livramento condicional ao ex-deputado Daniel Silveira. E entre as medidas cautelares, se a gente pode ver se for como medidas cautelares ou obrigações que deveriam ser cumpridas pelo beneficiado, e é claro, a gente vai reconhecer que é um benefício. Se você está preso e vai ser ofertado para você o livramento condicional, claro que o livramento condicional é muito melhor. A gente viu, por exemplo, o caso do Roque Saldanha. O Roque Saldanha estava preso, saiu com a utilização da tornozeleira eletrônica mediante uma medida cautelar. Então, ali é melhor do que ser regredido. Claro que é melhor do que ir para a prisão, mas ele descumpriu a obrigação, descumpriu a medida cautelar diversa da prisão e acabou voltando a ser preso. Vamos voltar aqui nessa decisão que foi proferida lá no STF, que indicava quais seriam as obrigações que o ex-deputado federal deveria cumprir. O detalhe é o seguinte: a gente ainda não teve a divulgação, pelo menos aqui nos sites que eu olhei, na CNN, Metrópole, a divulgação da decisão que determinou o retorno do ex-deputado federal ao cárcere. A gente vê apenas a informação de que houve o descumprimento das medidas cautelares. Aliás, não são medidas cautelares, são obrigações que haviam sido determinadas em face do ex-deputado federal. Então a gente vai acompanhar aqui quais são essas obrigações que foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, de uma forma bastante resumida. A primeira, a gente tem aí a utilização de tornozeleira eletrônica a ser instalada pela Secretaria de Justiça, Secretaria Penitenciária. A proibição de ausentar-se da comarca e aqui a obrigação de comparecer, de estar na residência entre as 22 e 6 horas, bem como aos sábados, domingos e feriados. Isso aqui é algo muito comum também. A gente vê, inclusive encontra-se medidas semelhantes a essa aqui, por exemplo, nas medidas de afastamento do lar, naqueles casos de Maria da Penha. É uma obrigação que é muito comum a gente verificar essa obrigação quando o Poder Judiciário faz alguma determinação em face de algum indivíduo. A gente tem, por exemplo, teve aqui a comprovação de obtenção de ocupação lícita. Então, ele deveria procurar uma ocupação lícita e comprovar isso perante o Poder Judiciário. O comparecimento semanal perante o juiz das execuções penais da comarca. A proibição de mudar de residência sem autorização da corte. A proibição de utilizar as redes sociais. A proibição de dar entrevistas ou manifestações. A proibição de frequência a clubes de tiro, boates, bares, casas de jogos, proibição de frequência, participação em cerimônias ou festas realizadas em unidades militares das Forças Armadas, polícias, a vedação, posse de arma de fogo, manutenção, suspensão do passaporte e proibição de contatos com os demais investigados lá que estão sendo investigados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. Então você tem a concessão do livramento condicional e ele vem acondicionado de algumas obrigações. Essas obrigações estão estipuladas na legislação e elas podem ser acrescentadas, né? O Supremo Tribunal Federal pode ampliar essas obrigações, né? Mediante aquilo que seja necessário para que o indivíduo permaneça utilizando-se ou valendo-se do
benefício. A gente tem o tratamento desse livramento condicional a partir do artigo 83 do Código Penal. Então, realmente, o Código Penal ele é muito explícito, né, e é bastante rigoroso na aplicação, tanto se tratando das condições, quanto em se tratando da revogação do livramento condicional em caso de descumprimento. Então, o que a gente pode verificar? É o seguinte: o descumprimento das obrigações que são impostas por ocasião do livramento condicional pode fazer qualquer pessoa retornar à situação, ter revogação daquele benefício. A revogação do livramento condicional, claro, ele pode ser concedido novamente, mas vai ser necessário o preenchimento novamente dos requisitos que foram estabelecidos pela legislação. E a gente vê um prejuízo para qualquer pessoa que recebe um benefício do livramento condicional, mas acaba perdendo, acaba tendo o seu benefício revogado. Tá certo? Se você acompanhou aí, peço que você esteja se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like, e aí você fica aí com a notícia do Metrópole e da CNN que informa, né? Polícia Federal prende o ex-deputado Daniel Silveira por descumprir as medidas judiciais estabelecidas. Certo? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!